Nosso Café com Conceição dessa sexta-feira recebe Irene Tourim, Alexandre Moreira e Raimundo Martins. É com muita alegria que o Colégio Imaculada Conceição, Rede Filhas de Jesus, recebe essas pessoas que trazem uma grande contribuição ao cenário artístico e cultural. E eu vou começar aqui com a nossa querida Irene. Irene, eu queria que você falasse um pouco sobre arte, sobre a contribuição da arte, não só na escola, mas nesse universo aí, onde as pessoas se relacionam, se olham, se percebem, e principalmente no aspecto da sensibilidade. Olha, uma pergunta grande, né? Assim, dava para espichar aí por alguns meses a conversa, a gente fala isso sempre, mas uma das primeiras coisas que eu acho importante pensar quando a gente está falando em arte, em formar com arte, crescer com arte, é pensar em como a arte é imprescindível para fazer com que você se coloque no lugar do outro. Através da arte você consegue expandir sua maneira de conceber o mundo, você consegue, como se diz, se indispor com seus preconceitos, porque a arte vai te mostrando que realmente qualquer material é material de arte. E qualquer material, aqui podia ser material de arte, e muitas pessoas já fizeram arte com comidas. Então, assim, então isso é uma das primeiras coisas que eu acho, é a possibilidade que a arte dá para você se colocar no lugar do outro. Uma segunda coisa que eu acho importante também é como que a arte preocupa-se com não só ver, fazer o seu olhar se sofisticar, se refinar, detalhar, ver, mas também ser visto. Como que você se vê naquele lugar? O que você vê? Por que você se vê assim? É uma outra questão. E acho que também a gente tem que pensar que a arte está nos mostrando hoje que já não é muito plausível pensar no ver para crer. Que a gente sempre falava, tem que ver para crer, tem que ver para crer. Não, hoje em dia a gente quase nem precisa ver. Eles te colocam um crer antes de você ver. E de repente você constrói a imagem já com aquela crença. E isso é, ao mesmo tempo, perigoso e, ao mesmo tempo, um desafio. E é isso que eu quero terminar com isso, para seguir, que a arte não é para se confortar. A arte é para te provocar, é para te questionar, é para te tirar do lugar. Alexandre, essa sua trajetória é muito voltada para esse campo. O que te provoca quando você se propõe a olhar no cenário artístico? Olha, eu concordo com o que a Irene acabou de dizer. Eu acho que você estar sempre de olhos bem abertos. E quando eu falo olhos bem abertos, eu quero dizer também a mente. Você encarar o mundo que te cerca. E também essa ausência de preconceito. Isso eu não gosto, aquilo eu acho que eu não vou gostar. Não. É olhar de criança, de bebê, sabe? É absorver aquilo tudo que está te cercando, aquilo tudo que está te atingindo. E daquilo você amadurecer, deixar amadurecer dentro de você. Né? De uma forma bastante pródiga, de uma forma bastante generosa. E regurgitar. Né? Como você vai expressar ou reconduzir essa interpretação, vai ser através de um poema, através de uma frase de efeito, através de um filme, através de uma roupa que você veste, de uma pintura que você passa no seu cabelo, né? Todas essas maneiras, uma joia, um acessório, alguma coisa que te desafia, que te deixa mais bonito, sem ser aquele bonito esteticamente que talvez a vovó tivesse gostado, um bonito comportado, mas um bonito que te faça expressar alguma coisa de dentro de você. Você passa a ter um timbre de voz que não é igual das outras pessoas. E é isso que te faz mais interessante e mais junto com o mundo que te cerca. Sabe? Eu acredito que seja isso, Conceição. Agora vamos falar com o Raimundo, né? Raimundo, nessa trajetória que você tem, conciliando a vida acadêmica, com tantas outras propostas de desafios, como é que você vê a questão da relação da sensibilidade, né? Do mundo da sensibilidade, pensando no coletivo e chegando a uma percepção mais individual, tanto do ser humano quanto da sua relação com a arte? Bem, eu vou partir dando continuidade a uma ideia trazida pela Irene. A arte nos coloca
em confronto com universos simbólicos desconhecidos. Esse confronto ele é necessário, porque ele possibilita a ampliação do nosso repertório visual, do nosso repertório estético. E essa ampliação pressupõe o quê? Ampliar também a nossa sensibilidade. Há um princípio da cultura visual que eu acho que é extremamente importante, que é qualquer objeto, qualquer ideia, qualquer percepção é passível de gerar aprendizagem. Depende de como você trabalha. Esse objeto, essa ideia, pode ser um brinquedo, seja lá o que for. É a maneira como você trabalha, isso é que vai gerar aprendizagem. E aí está uma ideia de aprendizagem associada à sensibilidade. Porque aprender pressupõe lidar com novas ideias, novas maneiras de pensar, novas modalidades de reflexão e pressupõe criar na criança, no adolescente, no jovem, uma predisposição para estender essa sensibilidade para além do cotidiano ou para além dos universos até então conhecidos. A gente conversava um pouco aqui e a Irene abordou um aspecto muito importante que realmente me levou a reflexões profundas em relação ao meu papel como educadora. Ajudar a criança a descobrir, a despertar essa percepção, esse olhar, desde coisas pequenas, simples, do seu cotidiano, não somente uma grande exposição de belas artes, mas começar aqui, do cotidiano, do dia a dia, das suas vivências. Eu achei importantíssimo essa pontuação que ela fez em alguns aspectos, e eu vou pedir para ela falar um pouco mais sobre isso, porque para nós da escola isso é muito importante. Para nós educadores, não é somente a aula de educação artística, é exatamente despertar no aluno, despertar na criança, no jovem, esse olhar da sensibilidade. Olha, nós conversamos bastante aqui, eu acho que trocamos essas ideias com interesse e assim sincronizadamente, porque tínhamos essa percepção de que o olhar estético, ou a mente estética, para pegar as palavras do Alexandre, que não é só olhar, é também a mente estética, ela sempre vai querer um refinamento, uma sofisticação, ela não para, ela não é uma coisa que você aprendeu e eu já tenho. E isso deve ser feito desde da roupa que você usa, da forma como você deixa o seu banheiro, o seu quarto. O que você tem no seu quarto que é a sua preferência? Eu me lembro numa escola que eu trabalhei como supervisora da formação artística, que eles fizeram o dia das preferências. Cada sala trazia uma coisa que é da sua preferência. Aí tinha um grupo de alunos que ia tentar fazer uma curadoria daquilo. O que nós tivemos? O que nós temos? Tá? Então agora como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o que são vidros aqui, eu vou colocar o que está mais em volume aqui. Então essa curadoria já dava aos alunos a possibilidade de experimentar forma, contato, como é que se diz? Sintonias visuais. Aí vamos colocar, como é que nós vamos expor isso? Aprendi muito agora com o Alexandre falando sobre a questão da vitrine. Como é que nós vamos expor isso? Expor os objetos de preferência das crianças da sala do primeiro ano. Cada um trouxe o seu, não posso expor de qualquer maneira. E esse processo a criança também tem que participar. O aluno também participa, ele não vai ver o resultado. Ele vai participar do processo, porque o processo é mais importante. E isso a gente vê, até nós lembramos aqui de um artista que fez um trabalho que é maravilhoso, depois vou trocar com vocês essa referência, sobre quartos de criança ao redor do mundo. Você vai ver desde aquela coisa bem estereotipada, o rosa da criança, da menina, o azul do menino, a bonequinha, o lacinho, as figuras da Disney, é bem estereotipado, mesmo lado da criança, como você vai ver a pobreza, a riqueza, a improvisação que muitas vezes você tem que utilizar para poder fazer. Como é que é o trabalho do educador? Você tem que improvisar, muitas vezes você não tem como fazer. Mas é partindo sempre desse princípio que qualquer material é material de arte. Se é assim, vamos olhar para trás e vamos dizer tudo que a gente vê, que a gente veste, que a gente ouve, que a gente fala, pode ser fonte de especulação, de questionamento e de desafio. Acho que isso nos faz pensar muito, e eu penso que cada vez mais a gente precisa de ir descobrindo através dessas reflexões sobre arte e cultura qual é o nosso lugar e qual é o nosso papel. E eu pergunto então para o Alexandre. Alexandre, o que colocar, Você abordou tão bem essa questão da vitrine, o que colocar na vitrine para realmente seduzir
fazer com que a criança, o jovem, se apaixone pelo que realmente dá sentido ao que ele enxerga, ao que ele percebe, ao que ele vai captando e vai interpretando nessa relação que ele faz com, por exemplo, uma paisagem ou uma amostragem de alguma exposição, ou mesmo de um quarto que ele tem em casa. Eu acho que eu não sou um pedagogo, eu não sou um mestre, eu estou ao lado de 2 doutores. Sim. E é bastante, até engraçado para mim estar respondendo isso, mas eu diria o seguinte, eu acho que a palavra é total liberdade. Na hora que você deixa, no caso, que uma outra pessoa escolha o que ela considera importante estar na vitrine, para você até pode estar errado, falho, ou ser uma escolha pobre, para usar uma expressão ridícula, mas é, na verdade, o que ela chama atenção, o que para ela chama atenção. E, em cima daquilo, incentivá-la a desenvolver mais ainda. Você entende? Continue fazendo, continue colocando, continue escolhendo. Se você me diz, Alexandre, eu tenho uma loja de bolsas, vamos supor, e queria convidar você para fazer uma vitrine para mim dessa loja de bolsas. Evidentemente, eu tenho um olhar que eu diria, até usando uma palavra que não é totalmente positiva, aliás, ela é até negativa, um olhar sofisticado. Ou seja, eu já vi tanto, eu já estudei tanto, já vi tantos catálogos, já prestei atenção a tantos modismos em bolsa e conheço tantas marcas que, evidentemente, eu vou te ajudar a escolher marcas que possam ser mais vendáveis, em primeiro lugar, que estejam nas cores da moda, da estação, porque isso muda também constantemente. Mas, no fundo, o que é uma bolsa? Né? O que é uma bolsa? Vamos pensar que a mala de viagem, vou citar o nome de uma marca conhecidíssima, não deveria nem estar citando aqui, né? Louis Vuitton, por exemplo, ela começa na história da humanidade numa trouxa de roupa. Os tapetes não eram tapetes como nós usamos hoje para pisar, mas ele era essa cobertura aqui, essa toalha que está na mesa, era o que em cima de um cavalete o tapete funcionava. As bolsas também, elas passaram por um processo diferente. E hoje em dia, eu sei perfeitamente, quando eu monto uma vitrine de bolsas, que a pessoa vai escolher aquela que dê para ela, não o lugar para guardar todos os utensílios que necessariamente ela carregue, mas aquilo que dê para ela status. A maneira dela projetar aquilo que ela acredita, ela ou ele, acreditam ser de bom gosto, de seletivo, poucas pessoas podem ter, especialmente se a coisa for numerada, assinada, né? Então, nesse sentido, eu tenho essas opções. Eu preciso saber também aonde que eu estou colocando, né? Qual o espaço que eu tenho? É uma loja de multimarcas? É uma loja tipo uma dessas grandes redes de comércio? Ou é uma boutique fechada, exclusiva, com um público muito selecionado? Cada um deles tem uma leitura, tem uma necessidade diferente do outro, uma formação, uma estética diferente do outro, um confronto diferente do outro, né? E isso eu acho que é importante para quem se dedica ao vitrinismo, se a gente puder usar essa expressão. Mas eu estava pensando agora, da Irene falando dos quartos de criança, eu estava pensando, olha que fantástico, nós todos os anos, né, ou a maioria de nós cristãos, fazemos uma coisa chamada presépio. E o presépio nada mais é, no fundo, do que um quartinho de criança, na forma de um coxinho de palha, coisa e tal, um bercinho, né, cercado de utensílios ou pessoas, ou animais, ou seres que ali completam aquela historiazinha daquela criança, né? Não é mais o personagem da Disney, mas é um burrinho, uma vaca, um camelo,
Não é o tio Patinhas, mas é um rei mago importante, chegando e trazendo alguma coisa de muito valor, como, por exemplo, uma representação do que a criança precisa ter. Traz incenso, porque ele precisa ter uma espiritualidade elevada. Ele precisa ter um pensamento que se eleve sempre, em busca de mais conhecimento, de mais sabedoria, né, de menos terreno, menos preso ao dia a dia, ao lugar comum. Eu imagino isso. Não sei vocês. Eu acho que você falou muito. Falei muito. Eu acho que sempre nesse café a gente tem a oportunidade assim, de pensar e de refletir tantos aspectos que no dia a dia eles, né, aqui também se tornam um sentido maior e mais profundo para nós. Né? E agora, Raimundo, nesse espaço, né, a gente não tem como, né? Como educador, vocês também, como educadores, a gente acaba falando desse lugar. Mas como que você vê o lugar, o espaço, né, que a gente pode construir para que essas imagens realmente façam sentido, né, naquilo que nós desejamos abstrair, naquilo que nós olhamos e absorvemos como nosso? Quer dizer, algo universal ou algo socialmente aceito se torna individual. Seria o nosso olhar. Como é que você vê isso? Não tem como não falar na perspectiva do educador, mas assim, de forma bastante ampla. É um olhar que vai sendo educado? É um olhar que vai sendo construído? É um olhar pronto? Como educadores, nós sempre dizemos que o espaço educa. E o espaço educa de uma maneira tácita. Não é explícito, é implícito. Se o ambiente é limpo, é arejado, ele está, digamos, atraente como o ambiente do cotidiano escolar, onde as crianças vão 5 dias por semana. Convívio? Do convívio, né? Do convívio. Por exemplo, quais são as imagens que estão nas paredes? Quer dizer, então, o que é o conhecimento tácito? É alguma coisa que a gente adquire sem se dar conta. Numa determinada situação, quando há uma demanda, a gente responde àquela demanda e só depois de responder àquela demanda, a gente como é que eu tinha essa informação? Como é que eu tinha esse conhecimento? Então, o espaço educa de uma maneira tácita. Quer dizer, o contexto, o ambiente, a forma de falar, a forma de vestir, a forma de se dirigir ao aluno, a forma de orientar os colegas quando dialogam entre eles. Isso educa. E nesse sentido, eu queria ampliar um pouquinho a nossa discussão para dizer que nós devíamos falar de estéticas, não necessariamente estética. Nós podemos falar de estética literária, estética visual, estética do cotidiano, estética do lixo, Sim, estética da fome, estética da dor. E são muitas as estéticas hoje. E quando nós falamos em estéticas, falamos de sensibilidade. E podemos ter aí uma maneira de ajudar o aluno a desenvolver um sentido crítico em relação ao seu cotidiano, em relação aos universos simbólicos com os quais eles dialogam. Eu vou dar... Vamos para exemplos. Os exemplos sempre são outros. Por que será que existe uma Barbie muçulmana? Que interesses existem por trás da ideia de uma Barbie muçulmana? Bem, tem a Barbie do cotidiano, né? Tem a casa da Barbie, tem lá o fogão, a geladeira, né? Tem o carro da Barbie, tem também a Barbie como se fosse uma princesa. Mas e a Barbie muçulmana? Então, isso ajuda os alunos a refletirem a partir do próprio cotidiano, a partir de diferentes estéticas. Eu vou dar um outro exemplo que pode nos ajudar a compreender melhor. Nós estávamos em São José dos Campos, com a Bárbara, o pai dela, e a Marina, Bernardo e a Marina, a irmã dela. E nós íamos sair, eu acho, para um museu, para alguma coisa assim. E a Marina, irmã do Bernardo, pôs uma calça que estava toda rasgada. E a Bárbara, quando viu, ela uma calça jeans com buraco. Na nossa época era calça rasgada. Hoje em dia, a calça jeans compra-se com os buracos. Isso. Né? E a Bárbara, tinha 3 anos, quando ela viu, ela olhou assim. Nem pensar, nem pensar. A moça não vai te deixar entrar. Aí eu pergunto,
Quanto se paga por uma calça, uma grife famosa, com buracos? É uma estética do trabalho? Quer dizer, nós temos a capacidade de transformar uma ideia ou uma maneira de vestir de um universo pobre num tipo de estética sofisticada que custa caríssimo. Então, essas estéticas, tendo como foco o cotidiano, elas nos ajudam e ajudam os alunos a refletir sobre o contexto em que eles vivem, sobre o ambiente escolar. Por exemplo, por que as escolas solicitam que todos usem uniforme? Os uniformes têm uma estética peculiar, que tem a ver com o quê? Com a história da escola, com a origem, com a matriz educacional que motivou a criação daquela escola em determinado contexto, com determinados princípios, com determinados valores. São todas coisas do cotidiano que, ao discutir, ao trabalhar com os alunos, ao criar, digamos, um ambiente dialógico, educam de uma maneira simples, sem precisar de tanta sofisticação. É claro que isso não elimina as outras estéticas, a estética literária, visual e aí por diante. Mas é um exemplo de como nós podemos trabalhar com poucos recursos, partindo daquele princípio pedagógico da cultura visual. Qualquer objeto, qualquer brinquedo, qualquer ideia pode gerar aprendizagem. E a aprendizagem ela deve estar acompanhada de algum tipo de sensibilidade associada a algum tipo de estética. Eu já estou aqui pensando no próximo Café com Conceição, né? O Raimundo e a Irene moram no Rio, o Alexandre está sempre aqui pertinho da gente. Eu acho que a gente poderia já deixar o título pronto, Identidade Visual. Acho que vai ser super bacana, né? A gente pode pôr só uma interrogação no final. É quase uma questão existencial, né? Exatamente. Gente, olha, eu estou muito feliz de estar aqui com essas pessoas, né? Pessoas que são muito queridas e que hoje me deram o privilégio de estar aqui comigo. Irene e Raimundo vieram para o Dia dos Avós. E o Alexandre é sempre meu companheiro, né, gente? Mas agora a gente vai fazer assim, né? Finalizar, né? Deixando que eles tragam algo de uma mensagem, até breve, e já agradecendo aí a presença e o comprometimento deles de se dedicarem a essa obra tão bonita, esse trabalho tão lindo, que está pautada na arte, que está pautada na beleza, né, na beleza existencial. E eu quero aqui já, né, deixar meu agradecimento, meu abraço. E assim nós finalizamos o Café com Conceição e com as palavras da Irene, para que a gente realmente vá fechar com chave de ouro esse momento tão especial. E eu vou tirar essa chave aí, o ouro dela. Primeiro eu vou dizer que eu conheci a Conceição por conta de uma iniciativa que eu achei importantíssima, que foi o projeto Projetando Arte, que são pinturas de artistas leopoldinenses nos muros da escola. Acho que isso é inusitado, no sentido de colocar essa criação desses artistas para que todos os alunos possam ver uma experiência coletiva que está sendo fornecida pela escola, de onde elas vão, dali, poder desenvolver muitas experiências estéticas do olhar, de se colocar naquele lugar que a gente ainda não sabe o que vai sair, mas é todo um projeto que vai incluindo a arte na vida desses alunos nesse dia a dia escolar. E dizer que os professores fazem o que é possível fazer. Eu fui professora a vida inteira, e uma coisa que sempre me marcou eu aprendi, a minha mãe dizia que o Mário de Andrade tinha dito isso para ela, que o Mário de Andrade era amigo do meu avô, que ele dizia o seguinte: ninguém faz o Rio Amazonas. Cada um de nós pode fazer apenas um xixizinho. Então vamos fazendo o nosso xixizinho. Por isso que eu disse que eu ia tirar o ouro da chave. Mas é isso. Ai, que bom. Alexandre. Bom, eu acho que eu tive uma aula aqui essa tarde. Acho não, eu tenho certeza que eu tive uma aula aqui essa tarde. E em todos os sentidos. A parte oral dada pela Irene e pelo Rai foi realmente muito generosa, instigadora, e é isso que eu preciso, E acho que cada um de nós tem que descobrir exatamente o que quer, o que precisa, e a gente não sabe nunca o que a gente quer, nem o que a gente precisa.
Então é ótimo, deixa aí pela maré que as coisas vão acontecer certo. E devo dizer também que, visualmente falando, nós estamos aqui numa aula de composição. Né? Essa mesa, a maneira que foi colocada, a pessoa que colocou, se ela teve intenção ou não de colocar dessa maneira, não importa, importa que ela agiu por instinto fazendo isso. E, na verdade, isso também é importante. Veja bem, eu estou usando a palavra também. Se você raciocina, se você bola, se você desenha, se você projeta, se você faz milimetricamente como um arquiteto faria, como um engenheiro tem que fazer, você também tem que deixar sobrar um certo espaço de respiro, na minha opinião, para que a sua mente, a sua imaginação trabalhe em cima disso e faça uma amálgama bastante interessante, sabe? É a mistura de cores inusitada, é a mistura que ninguém nem pensou em fazer, é a maneira de você dizer sem palavras, muitas vezes, aquilo que você sente e quer que os outros entendam. Raimundo, vamos às palavras finais ou às considerações finais. Bem, eu quero agradecer a Conceição pelo prazer deste momento e dizer que Irene e eu nos consideramos privilegiados por estar acompanhando um pouco de perto a formação educacional da nossa neta, a Bárbara. É realmente um privilégio. E, para concluir, eu diria que, olha, educar, seja na área de artes, na área de cultura, é um processo contínuo. A gente sempre tem que editar e reeditar. Ele nunca está pronto, nunca estará acabado. Cada geração que entra na escola é um novo desafio, é um novo momento. Elas trazem com elas outros interesses, outras tecnologias. E a escola tem que se ajustar. Eu só queria lembrar que nos momentos mais difíceis da história, no Ocidente, momentos de conflitos, momentos de guerra, as nações que tinham os mais altos índices de educação foram aquelas que geraram esses conflitos e deram início a essas conflagrações bélicas. Mais uma razão para nós, digamos, crermos na importância de educar, reeducar, como um processo contínuo que atravessa todas as gerações. Finalizamos assim mais um Café com Conceição e essa mesa, esse espaço, realmente constitui uma oportunidade de construirmos juntos muitas aprendizagens. Obrigada e até o próximo.